informaciones que compartir con todos los venezolanos. Hoy quiero decirle a todos los venezolanos dentro y fuera del país, a todos los demócratas del mundo, que ya tenemos cómo probar la verdad de lo que pasó ayer en Venezuela. ¡Lo logramos! En este momento me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20%. Nuestro presidente electo es Edmundo González. Porque con las actas que nos faltan, aunque el CNE les pusiera el 100% de los votos a Maduro, no alcanzan el mismo. Venezuela sufrió un ataque en la noche, um hackeo. Pô, cara, de novo! Vocês estão bom? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família. Hoje a gente vai falar um pouquinho das eleições da Venezuela, né? Eu lamento muito, lamento demais, né? A gente teve ali uma prévia, uma certeza, né? Até pela vontade popular, pela expressividade, mas parece que a Venezuela sofre mais ou menos o mesmo problema que o Brasil sofreu, que algumas coisas estão na cara, mas na Venezuela estava até mais, né, do que o Brasil. E o Maduro parece que realmente foi reeleito lá, ainda vai ter algumas confirmações, mas isso é ridículo, né? Como se isso mudasse algum tipo de resultado. Foi o beabá, foi o que a gente assistiu, né? Militares entrando em sessões e alterando lá a caixa da urna impressa por algum motivo, né? Depois altera o sistema e boletins de urna apresentados com lavadas, né? A gente viu fora da Venezuela, principalmente porque a galera que fugiu, né, da Venezuela, dando lá 4.000 votos contra 7 do Maduro, mas parece que isso não foi suficiente para ele fazer ele perder, né? O cara não tinha nem um décimo, parece, dos votos e conseguiu ainda ganhar a eleição, né? Um negócio impressionante, mas não tanto, né? Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like, se inscreve, não esquece de deixar aquele oizinho para ajudar no algoritmo. Não sabe o que escrever? Eu ponho muito a culpa nessa galera. Escreve de novo aí, Globolixo. Eles estão merecendo, vocês vão entender por quê aqui. Porque a Globo representa um pouco mais do que apenas a própria Globo, né? Seja um membro do canal, faça um Pix, né? Ajude como você puder esses canais como o nosso, né? Canais ricos. Acesse aí o link que eu deixei para vocês na descrição desse vídeo, no comentário fixado. Faça sua consultoria com o João do canal Cadeira Certa. Melhore a sua qualidade de vida, porque agora é hora, né? Compre a sua cadeira certa pela primeira vez, né? Coisa que você provavelmente não fez isso na sua vida. Compre ela porque vai fazer bem para você e para sua disposição. Você vai dormir melhor. A cadeira é um instrumento de trabalho, é mais do que isso, né? Você acaba ficando muito tempo nela. E bora pro vídeo! E hoje eu vou trazer algumas notícias para vocês de acontecimentos das últimas semanas, casando com o que está acontecendo agora, porque a nossa extrema imprensa está contestando a eleição da Venezuela. Isso aí era absolutamente inconcebível nas nossas eleições inclusive os domésticos, né? A gente que falava alguma coisa de eleição, tem gente presa até hoje que perdeu tudo por causa dessa porcaria, né? Chamaram tudo de golpe, vocês lembram? Não podia falar da urna, não podia falar de nada mesmo, a gente tendo várias confirmações sobre auditabilidade. Eu não vou nem falar sobre isso, que isso pode me complicar. E agora o mesmo está acontecendo com a eleição lá, porque a imprensa ela resolveu de uma hora para outra equiparar o Maduro com o Bolsonaro. É isso mesmo, o amiguinho do Lula a vida inteira, que o Lula defende o regime do Maduro. Ele não defende só a pessoa do Maduro, ele defende os dois. E mesmo assim conseguiram equiparar a Bochochô. Tudo isso está acontecendo. É uma canalice, mas era meio óbvia, né? Vamos lá, ó. Durante a semana, né, o que mais se falou sobre as eleições na Venezuela foram coisas desse tipo aqui, né? Porque seguindo até a tretinha, né, o teatrinho das tesouras que Lula e Maduro fizeram essa semana para fingir que existe uma diferença ali ideológica, alguma coisa assim. Mas a gente sabe, né? Maduro então ganhou a eleição democraticamente na Venezuela, e agora o que muda, né? Para nós não muda nada,
Logo voltaremos a ter a amizade colorida de Lulu e Maduro, né? Isso aí não vai mudar nada, parando com esse teatrinho. E o Maduro deixará de ser o bolsonarista, segundo, por exemplo, aqui. E isso foi replicado por toda a imprensa brasileira, tá? Maduro adere à narrativa bolsonarista sobre urnas brasileiras, ao tentar defender sua farsa eleitoral. Isso é o antagonista falando, tá? Que é o super cheiroso, super isentola de bosta falando. Marcado para se consumar no domingo 28, o ditador venezuelano mentiu sobre o sistema eleitoral brasileiro. Não auditaram nenhuma ata no Brasil. Na verdade, auditaram, mas enfim, eu não posso falar. Viu, antagonista? Eu não posso falar. Então aqui ele atacou uma coisa mentindo sobre o sistema dele e também falando coisas que realmente pode ter acontecido no Brasil. Não é porque ele é o ditador que ele também às vezes não coloca algumas verdades, né? O próprio Lulu às vezes ele manda uma verdade e aí insere nessa verdade 10 mentiras que vêm juntas, né? Isso é o mais normal da galera fazer. Não é porque o cara é ditador que ele vai mentir o tempo inteiro sobre fatos, não. Mas daí colocaram já que é a narrativa bolsonarista, narrativa, né? Criminosa. Eu vi esse vídeo ontem na CNN, antes tava indo dormir, e para vocês terem uma ideia em que pé estava a eleição ontem, né? Como era demonstrado que ia acontecer, muito parecido com o Brasil, muito parecido com o Brasil, e como aconteceu hoje, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Os resultados de cada candidato. Então aqui, esse primeiro número, primeiro aparece as siglas pelas quais os candidatos estão inscritos. Então, Nicolás Maduro, aqui nesse centro de votação, obteve 17 votos de um total de 364. Não sei se vocês conseguem enxergar, ele é um pouco apagadinho. Então, 364 votos, ele obteve 17. Aí aparecem os outros candidatos com suas devidas siglas e o Edmundo Gonzalez aparece aqui, ó, com 326 votos. Isso. Vocês entenderam, né, nesse vídeo, o que ele mostra pra gente? Isso aqui é apenas uma ata, tá? Isso aqui é apenas uma ata, que é aquela que afixa na porta, né? Igual aqui no Brasil, mostrando quantos votos totais tiveram cada candidato. É que lá ainda tem, né, essa camada do voto impresso, porém nada é impossível de falsear ou de, enfim, você viu a galera pegando o cofre onde fica os votos impressos e trocando. Então você vê o militar fazendo isso pelo Maduro. Então não tem como você simplesmente ter eleições quando você tem uma ditadura instalada, sendo ela do executivo, do legislativo ou do judiciário. Não existe isso. E aqui, ó, 300 votos a 17, né, arredondando, 300 votos a 17 numa ata. E esse é o cara que ganhou a eleição e não o que perdeu. O que teve 300 votos nessa ata perdeu a eleição. E é uma ata aleatória, né? Isso foi repetido durante a noite, inclusive fora do Brasil. Os venezuelanos votaram assim, tipo, 4 mil votos contra 7. Mas aí é óbvio, né? São pessoas que fugiram do regime e estão votando em outros países. E a gente viu no Brasil foi assim também, né? Foi um massacre a parte de os brasileiros que foram embora para fugir do petismo, acabaram votando contra. Então isso é normal. A não ser que você esteja na França e seja um completo imbecil. Essa notícia, por exemplo, não tem o nome, né? E eles não omitem uma coisa que eu vou colocar pra vocês. Eu não sei se eles omitem, mas Maduro ataca a eleição brasileira e ironiza Lula. Aí começou a tretinha, né? Que eu falei pra vocês dos dois. Inclusive, por causa dessa briga, né? A corte suspendeu o envio de técnicos para acompanhar o pleito do país vizinho. Mas eu quero só mostrar pra você que nesse mesmo contexto, né, nesse mesmo discurso do Maduro, ele falou isso aqui, ó. Que pelo menos a gente ainda tem alguns veículos da mídia centralizada, né? Como, por exemplo, a Revista Oeste, que ainda diz isso aqui, ó. Em comício, Maduro chama Milei e Bochochô de fascista. Às vésperas da eleição, o ditador ofendeu políticos para promover ideias chavistas, que é a mesma ideia do PT, tá? É a mesma ideia do PT. Aqui não se cria um Milei, afirmou o ditador. Vocês querem que chegue ao poder alguém como Milei? Como um Bolsonaro? Na Venezuela, não. Vão para bem longe, amigo, mas a Venezuela não cairá nas mãos do fascismo. Ai, meu Deus do céu, é o fascismo virtual que importa. É tudo igual, tá? No mundo inteiro é igual. O cara que falou que ia ter derramamento de sangue, que não iria aceitar, né? Porque o povo, a voz do povo, é a mesma coisa daqui. Só que lá é um pouco mais radical e a galera tá muito à mercê, né, do Maduro hoje, porque não tem nem o que comer mais mesmo. Lá o negócio é bem diferente do Brasil, tá?
E é engraçado ele falar que a Venezuela não vai cair nas mãos do fascismo, mas ela já está nas mãos do fascismo. O fascismo, para quem não sabe, é um sistema impositivo de governo predominantemente sindical, né, dessa classe sindical. Então, assim, uma das principais características do chavismo, tem aqui no Brasil também, mas do Maduro é até pior. É muito mais fascista do que qualquer coisa que relembre Milei e Bolsonaro, que são liberais na economia, não tem nada de fascismo. O problema é a fala, né? O problema vai ser sempre a fala. Nós estamos tomando uma aula do Maduro, tá? E mais, imprensa esquerdina brasileira contestando a eleição democrática da Venezuela, porque, claro, né, o opositor Maduro não era de extrema direita, né? Eu esqueci o nome do opositor agora. Ele não era de extrema direita, ele era ali um cara tipo uma centro-esquerda, um PSDBzinho ali, bem controlável pela imprensa, né? Bem pau-mandado de imprensa. E é por isso que eu faço esse vídeo aqui para vocês, porque vocês têm que entender que a audiência, por exemplo, da Globo News, que é 0,08%, tá alta. Mesmo o Fantástico tendo ainda 14 pontos de audiência, toda a mídia, toda a TV, se, sei lá, hoje 40%, 30% das pessoas assistem TVs ainda e consomem esse tipo de conteúdo de imprensa, é muito. A gente precisa reduzir esse número para 5%, né? 5%. Nós estamos consumindo mentira, nós não, né? Quando eu falo nós, eu não estou falando de mim, porque eu não consumo mais TV. Mas muita gente ainda consome a mentira enlatada e de forma diária, como se realmente fosse verdade. Conversa com a sua avózinha aí que fica assistindo TV o dia inteiro, ela acaba consumindo, ela acredita em toda a narrativa imposta, né? E, por exemplo, agora a gente está vendo a UOL, né? Tá na tela para vocês, a UOL contestando a eleição do Maduro, ó. O que pode acontecer com a Venezuela após a reeleição do Maduro? Olha lá, o ditador venezuelano, chamando agora chamando o Maduro de ditador venezuelano. Teve 51,2% dos votos, de CNE, sem apresentar as atas da eleição. É como se isso fosse mudar alguma coisa. Se apresentar a ata também vai ser fraudulenta de qualquer jeito. A gente sabe que dá para fraudar as atas, né? Com 80% das urnas apuradas, o atual presidente foi declarado vencedor por obter 5,1 milhões de votos contra 4,4 milhões. Do Edmundo Gonzalez, né? Tenho esquecido o nome dele. Até porque a mulher que deveria concorrer é perseguida política, igual aqui no Brasil, que a gente tem vários já, né? Perseguidos políticos, ela não pôde concorrer. A oposição contesta a decisão e exige que as atas sejam apresentadas. China e Rússia reconheceram a vitória de Maduro, né? Então isso já dá credibilidade pro sistema ditatorial. 2 ditaduras reconheceram a vitória do ditador. Isso é um grande crédito. O governo brasileiro cobra a divulgação das atas, tá? Mas o governo brasileiro, olha aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Ele votando a notícia. Brasil saúda eleição da Venezuela e diz aguardar publicação das atas. Mas não importa, né? Ela já saudou aí a mandioca, né? No rabo dos venezuelanos. Ministério das Relações Exteriores, do Lulu, né? Informou por meio de nota que aguarda a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela dos dados desagregados por meio da votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. Isso aí é para se defender também, né? Eles pedem uma coisa para poder se defender. O comunicado diz que o Brasil reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular a ser observada por meio da verificação imparcial dos resultados. O Itamaraty também cumprimentou a Venezuela pelo fato das eleições terem sido realizadas em clima pacífico. É muito engraçado isso, como eles fecham os olhos para a obviedade do mundo. E olha essa notícia do Terra Brasil aqui, gente. Deixa eu até colocar certinho aqui, ó. Olha quem saudou a vitória do ditador Nicolás Maduro. Isso aqui tá bem certinho, né? O MST e militantes de esquerda brasileiros comemoram a vitória de ditador Nicolás Maduro. Eu não sei qual é a surpresa aqui, né? Movimentos sociais de esquerda comemoram a reeleição do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Em uma publicação das redes sociais, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, o MST, destacou essa vitória como uma expressão de resistência ao qual? Imperialismo, né, americano. De acordo com os resultados da apuração, Maduro irá permanecer no poder por mais 6 anos, né? Bota no cu do venezuelano. Parabenizamos a resistência do povo venezuelano. A resistência é situação faz 11 anos.
E eles são a resistência, igualzinho no Brasil. No Brasil, o que a gente mais teve foi resistência 220, né? Ai, que delícia! Parabenizamos a resistência do povo venezuelano, que reafirma nossa eleição histórica, a decisão de seguir avançando por um projeto popular de pobreza extrema, né, de condução do país baseado na solidariedade, organização e desenvolvimento nacional alinhado ao legado de revolução bolivariana. Nossa, a galera, quando, né, a comunidade internacional tá feliz demais com isso tudo. O MST também mencionou o aniversário de 70 anos de Hugo Chávez para os integrantes do movimento. A vitória do Maduro simboliza a continuidade da luta dos povos latino-americanos contra o imperialismo. É aquela coisa dos embargos, né? Me dá até nojo quando eu lembro dos embargos. E ainda seguindo, né, a toada que eu trouxe para vocês, eu quero trazer aqui essa notícia que eu não trouxe, né? Porque eu não entro também muito. Mas a diferença que tem no Brasil de tratamento de dois fatos próximos que aconteceram, né? Porque nós tivemos também um ataque aqui no Brasil contra a vida de um candidato, né, da extrema direita, e nós tivemos recentemente lá aquele problema com o Donald Trump. E nós tivemos, eu fiz até um vídeo aqui, aquela banda Tenacious D, que é a banda do Jack Black com o Kyle Gass. Numa manifestação muito infeliz, o Kyle Gass diz don't miss Trump next time, né? Não erre o Trump na próxima vez. E o resultado disso a gente aceitou, porque foi o fim da banda, né? O Jack Black perdeu 15 milhões de dólares por ter cancelado a sua turnê. Teve pedido até de extradição imediata deles da Austrália, que é onde eles estavam fazendo o show. E eles perderam muito dinheiro e ainda acabou a banda. Eu, que amo Tenacious D, aceitei essa premissa. Falei assim, não, foi o suficiente, não precisa de mais cancelamento, tá bom, não precisa acabar com a carreira do Jack Black no cinema, que vem crescendo muito, né? Jack Black vem aparecendo muito em animações, vai aparecer agora no filme Borderlands, ele é o Claptrap, né? O robozinho. Ele é um cara sempre muito presente. E ele, inclusive, refutou, né, nas suas redes sociais o que o Kyle Gass disse e perdeu muito dinheiro. Já tá bom, né? Nem eu sou contra o cancelamento, porque quem falou merda também foi o Kyle Gass, não foi nem o Jack Black, mas ele que pagou o maior pato, porque é ele quem tem mais expressividade. O Kyle Gass é apenas um musicista lá, um parceiro de humor nesse segmento de Jack Black. Então, ali foi tudo certo. Mas aqui no Brasil aconteceu algo nessa semana, acho que passada, acho que foi dia 19, algo assim extremamente nojento e nada aconteceu. Aqui nós temos uma jornalista da Globo, né, que é a Natália Sarro. Olha o que ela falou, eu vou colocar os dois pedaços aqui e vou cortar. Mas olha o que ela falou, ela simplesmente deseja a morte dos bolsonaristas que estão se manifestando ali e também instiga que mais uma vez seja praticado um ato contra o ex-presidente. Mas assim, claramente. E pergunta, essa mulher saiu da Globo? Não. Foi feita alguma coisa contra ela? Nada. Ela deve ter chegado na Globo e o pessoal colocou lá no ombro ainda, comemorando. Olha aqui. Cara, essa merda tem que acabar, a gente tem que morrer. Viram? Essa merda tem que acabar. Essa gente tem que morrer. Gente, então foi isso. Eu não falo aqui porque eu tenho muita vergonha de ficar falando, mas a Praça da Esperança Devia ter estava mais fechada. vergonha. Acho que desde 8 horas da manhã que falaram lá no compromisso que eu tava indo. E assim, muita gente, negócio assustador. Esse negócio, tá vendo? Ela tá assustada porque ela sabe que existe muita gente do outro lado, né? Que entende o que tá acontecendo com o Brasil. O assustador pra ela é porque isso altera o status quo da Globo, dela, né? Que é uma esquerdista, é uma ativista. Altera o status quo, ela quer manter isso, né? Do jeito que tá, porque é bom pra ela, né? É bom pros seus amiguinhos, é bom pra ela. Então ela sabe disso. Então o susto dela é porque existe um outro lado do mundo que quando ela sai da bolha, ela se vê aí, inclusive reclama de que a praça está fechada desde as 8 da manhã, mas é a mesma galera que aplaude quando o MST queima pneu, né? E É mesmo pra gente assim, tomar cuidado. Acho que o Cláudio Castro estava lá também, enfim, reunião de bandido. E transtorno total. E fechou, ali é cheio de ponto final. Enfim. Ela chamou um político, Cláudio Castro, de bandido. Ela não vai responder por isso. Eu nem sei quem que é Cláudio Castro. Ela não vai responder por isso? Por falar assim, ela é uma pessoa pública. Uma pessoa que tá na Globo.
Pode? Pode falar isso? Um absurdo. Pois é, permitido para uma jornalista, uma funcionária da Globo, né, que falar simplesmente... Enfim, é uma pena que não tem uma pessoa mais corajosa para tomar uma medida mais drástica quando esse imbecil aparece assim em público. Pois é, essa jornalista editora, né, não sei se ela é realmente jornalista, mas essa funcionária da Globo, ela tem todo o direito de falar isso, né, instigar o ódio a um candidato apenas por não ser a sua preferência, porque a justificativa dela, inclusive, é a pandemics, né, a pandemia justifica você matar um candidato. Por quê? Se está sendo desmentido quase tudo que aconteceu, mas não importa, né? A verdade nesse mundo não importa, a verdade na eleição venezuelana não importa, os venezuelanos vão sofrer por pelo menos mais 6 anos a ditadura sanguinária, violenta, que escraviza seu povo por mais 6 anos. E se apresentarem a ata, pro Brasil tá tudo certo. A ditadura continua, mas apresentaram a ata, então a democracia prevaleceu, a vontade soberana. A vontade popular prevalece, então tá tudo certo. Não importa os meios, tá? Não importa que prender opositores, que a gente só tem uma mídia, que nem a gente teve aqui, que foi completamente desleal à proporção da eleição, que obviamente teve ali uma diferença de votos, né, nas atas individuais quando começaram a sair, e isso foi alterado por alguém. A gente vê militar entrando na sessão eleitoral e trocando a caixa, não tem problema, são casos isolados, serão fake news em algum momento, dito pela inclusive imprensa brasileira, que agora chama, né, o Maduro ditador porque ele falou mal das nossas urnas. Mas logo estarão amiguinhos de novo, a gente vai esquecer isso bem rapidinho, tá? Quem não vai esquecer, infelizmente, é o povo venezuelano. Eu me solidarizo demais pelo povo venezuelano, num país que foi primeiro lugar na economia da América do Sul, né? Uma potência na América do Sul, muito petróleo, né? Um lugar que um país que tem muito petróleo consegue ser uma das coisas mais desgraçadas da América do Sul. Enquanto isso, os argentinos se recuperando com o fascista Milei, que a única coisa que faz é diminuir imposto, diminuir tetas de governo, parar de roubar. É só isso que ele faz. E Venezuela vai sofrer o revés mais uma vez aqui. Essa galera que perdeu a eleição vai ser presa, vai ter que fugir do país, não tem jeito, porque vai continuar a oposição e não pode oposição em país assim, porque eles vão democraticamente execrando essas pessoas, né? Infelizmente esse é um vídeo que eu não queria trazer, eu queria fazer um vídeo do contrário, né? Falando que finalmente a Venezuela venceu o autoritarismo, mas assim como o nosso Brasil, nós não sabemos quando que a gente vai sair desse regime maldito, tá? Enquanto esses caras estiverem aí no poder, infelizmente. Boa quarta pra vocês, não pros venezuelanos, né? Vamos acordar?